Vocês estão planejando vir para a Itália, né, gente? Para morar, começar uma vida nova, para estudar aqui. E a gente sabe que a gente vem inicialmente para estudar, acaba ficando, acaba construindo uma vida nova. Mas tem uma coisa que acontece muito aqui, tá? E infelizmente é mais constante, é mais, digamos assim, normal do que parece, que é simplesmente ir embora da Itália. Acontece só com o estrangeiro que vem para cá? Acontece só com o italiano que mora aqui? Acontece com os dois. É muito comum você planejar uma vida inteira aqui na Itália e quando você chega aqui, infelizmente, a sua expectativa não é correspondida e você simplesmente vai para outro país. Isso também acontece com os italianos. Eles fazem uma vida todinha aqui e depois decidem que a Itália não é o lugar para eles e vão embora. Pois é. Então nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre isso para você entender também como que é essa realidade aqui na Itália, tá? E se você não me conhece, oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Verinha. Eu acho super importante falar isso aqui para vocês. E vamos lá. Vamos começar a falar, gente, do italiano. Por quê? Se eu falo pra vocês que são somente os brasileiros que chegam aqui na Itália e vão embora, vocês vão pensar que é uma questão de língua, é uma questão de, ah, meu Deus do céu, não tô ficando aqui porque eu sou estrangeiro, ou os estrangeiros não se encontram aqui nesse país e vão embora. Mas não é uma questão de ser estrangeiro, não é uma questão de língua e não é porque você se formou, por exemplo, no Brasil, ou você trabalhou a vida inteira no Brasil, chegou aqui e não é aceito. Não é isso. Tá? Inclusive os italianos vão embora. E vamos explicar mais ou menos isso daqui, como é que funciona, para você entender bem certinho, tá? Agora, um italiano, tá? Um cidadão italiano, o que ele faz? Ele cresce aqui, ele fala a língua perfeitamente, ele estuda, tá? Eu tô falando assim, gente, num nível alto, no sentido que do extremo, tá? Não é nem nível, no extremo das coisas. Então, ele cresceu aqui, fala a língua, estudou na Itália, se formou na Itália, trabalhou na Itália, ou seja, ele tem experiências aqui, tá? Teve o primeiro emprego aqui, o segundo emprego, teve algumas experiências de trabalho, mas no final das contas ele percebeu que ele precisa ir embora porque a Itália simplesmente não dá o que ele queria. Aí você me fala, Vera, por que que a Itália não dá o que ele queria? O percurso formativo na Itália não é bom? As universidades não são boas? Esse italiano não é preparado? Se o italiano não é preparado, como eu, estrangeiro, vou ser preparado? Vamos explicar isso aqui, gente. A Itália é um país muito burocrático, tá? E infelizmente o pessoal vai embora por causa do trabalho. Vera, como que eu faço para escolher uma cidade que tem muito emprego? Bom, gente, normalmente cidades grandes têm mais emprego, tá? Mas não sempre eles estão dispostos a dar um bom contrato de trabalho para você. Então você pensa, esse italiano estudou aqui a vida dele todinha, trabalhou aqui, fez tudo aqui, mas até hoje, há 35 anos, ele ainda não conseguiu um bom contrato de trabalho. Ele vai embora. Aí você me fala, Vera, mas um bom contrato de trabalho, a gente não precisa de contrato, a gente trabalha por hora, a gente faz bico. Eu super consigo fazer isso aqui no Brasil, eu faço bicos, eu trabalho por hora, não é um problema. Sim, gente, é um problema. Por quê? Aqui eles não sempre estão disponíveis para te dar um bom contrato de trabalho. Mas quando você quer simplesmente alugar uma casa, eles te pedem tudo isso. Te pedem contrato de trabalho que dê garantias, pedem experiência, tá? Pedem sim um percurso formativo grande. Então, se você não tem tudo isso, fica difícil. Se você tem tudo isso e não vem valorizado, é pior ainda. Por quê? Se eu me formei na Itália, vivo na Itália, falo muito bem italiano e quando eu fui lá investir todo o meu dinheiro na faculdade para me formar, para ser um bom profissional, fiz inclusive vários estágios por aí, mas quando eu estou lá, trabalhando e quero simplesmente um contrato de trabalho porque eu preciso alugar uma casa. Vai chegar uma hora na minha vida que eu vou querer ter a minha casinha, que eu vou querer construir a minha família e o Estado não me permite fazer isso, eu vou embora, tá? Gente, aí que vocês me falam, né? É um pouco complicado explicar isso. Pensa que eu preciso comprar uma casa, alugar uma casa, tá? E eles vão lá e me falam, olha, para alugar uma casa, o seu contrato não tá bom, por quê? Eu alugo essa casa por um mínimo de 2 anos.
você precisa me dar o caução, que são 3 meses antes. Tudo bem, eu coloquei meu dinheirinho no banco, tá guardado aqui e eu te dou o caução, não é um problema. Ah, mas o seu contrato de trabalho vence daqui 2 anos. Quem me garante que você vai querer continuar nessa casa, que você vai poder me pagar? Ninguém garante, porque o contrato de trabalho não garante isso. Aí você me fala, Verinha, aqui no Brasil também é assim, a gente está trabalhando e eles simplesmente podem te mandar embora. Mas no Brasil eles não vão deixar de te alugar uma casa porque você não tem um contrato infinito de trabalho. E aqui eles querem isso. Eles querem um contrato indeterminado, ou seja, um contrato sem prazo, tá? E é muito difícil conseguir esse contrato sem prazo. Mesmo com um contrato indeterminado, você pode ser mandado embora, tá? Tá tudo bem, você pode ser mandado, tudo bem nada, né? Mas você pode ser mandado embora também. Mas ali, quando a pessoa tá te alugando a casa, tá escrito que seu contrato é infinito. Então, ele vai ficar um pouquinho mais seguro para alugar essa casinha aqui para você. Aí você fala, tá bom, aluguei a casa, mas eu não quero viver só de aluguel. Eu quero realmente, assim, comprar a minha casa. Vou pegar, sei lá, gente, um empréstimo com o banco. Aí você vai lá no banco e fala, olha, eu estudei minha vida toda, trabalho, tenho um contrato indeterminado, tá? Aí sabe o que o banco te fala? Mas o seu contrato determinado, salário, é muito baixo. Não vou dar esse empréstimo para você, tá? Aí ele te fala, sim, é contrato determinado, mas você ainda não tá há 2 anos com essa empresa. Aí você faz lá, gente, 2 anos. Aí você chega no banco e fala, olha, caro banco, trabalho aqui já há mais de 2 anos nessa empresa. Eles renovaram de novo, continuo aqui, não fui embora, tá? Renovaram não, simplesmente não me fizeram ir embora do trabalho, tá? Então eu tô aqui. Não, porque se você trabalha, mas a sua esposa não tem um contrato igual ao seu, fica difícil. E aí, gente, o pessoal fica louco e vai embora. Porque parece que você nunca tem o bastante, entendeu? E, gente, se isso acontece com o italiano, acontece com o estrangeiro também. Você vem pra cá, você se organiza, mas você vai querer sempre mais da tua vida. E às vezes a Itália dificulta um pouco. É impossível? Claro que não. Mas em um país onde funciona muito mais o boca a boca e conhecidos, que realmente o seu empenho, né, digamos assim, o seu currículo, a bagagem que você tem atrás de você conta menos do que os conhecidos que você tem, você decide ir embora, tá? Então isso aí acontece com os italianos e é por isso que eles vão embora. Sabe essa coisa que a gente fala que os italianos vivem com a mãe até tarde? Não é que os italianos gostam de viver com a mãe até tarde, é que o Estado dá tão pouca oportunidade para eles simplesmente saírem por aí e viver uma vida só deles que fica difícil. Então quem não quer ficar na casa da mãe até os 50 anos acaba mudando de país. Por quê? Se eu chego, por exemplo, na Alemanha, eles me fazem um contrato de trabalho. Eu quero alugar uma casa? Eu alugo, tá? É simples, é tudo muito simples. Aqui na Itália é tudo muito difícil, tá? Então você chega aqui na Itália, tá? Você organizou tudo certinho aí no Brasil, você organizou realmente tudo. Documentação, tá falando bem a língua, tá tudo lindo, maravilhoso e você veio para uma cidade grande, viu? Você veio para uma cidade grande e tá ganhando aí um salário normal, uns 1.200 euros. Tá certo? Mas uma cidade grande requer também dinheiro, porque o aluguel custa muito, tá? Então você ganha assim 1.200 euros, mais 800 vai embora somente aí no aluguel. Aí você fica, meu Deus do céu, se eu for para uma cidade pequena da Itália, eu pago 200 euros de aluguel. Por que eu falo isso para vocês? Porque a minha mãe mora em uma cidade pequena e ela paga 200 euros de aluguel. Mas uma cidade grande tem menos oportunidade de emprego. Ok? Então, gente, é tudo muito balanceado, é tudo muito complicado e as pessoas decidem ir embora porque é tudo muito pesado, muito complicado e a gente cansa. A verdade é isso. Então é por isso que eu falo pra vocês, quer vir pra Itália?
saiba a língua, tá, pessoal? Por quê? Pensa aqui comigo. Se o italiano que nasceu aqui fala perfeitamente, muitas vezes decide ir embora, você que está aprendendo ainda, talvez você não vai ter aquele emprego. Se a pessoa, né, se o seu patrão, futuro patrão, tem dificuldade de fazer contratos bons de trabalho, ele vai fazer o contrato bom de trabalho provavelmente para quem já fala fluentemente a língua, tá? Em outros países, eles não olham muito isso, eles olham realmente se você é um bom profissional, eles olham o seu currículo, tá? Então é isso que as pessoas fazem, as pessoas querem ser valorizadas, tá? Se você estudou anos e anos, e aqui na Itália, uma cidade grande como Roma, eles te oferecem 1.000 euros como salário, mas você paga 800 como aluguel, você não vai ficar satisfeito. Você fala, nossa, eu paguei anos de faculdade, eu investi toda a minha vida nisso, e aqui eles simplesmente não valorizam o meu emprego, eles não valorizam a pessoa que eu sou, o profissional que eu sou. Então fica complicado. Aí você agora me fala assim, Verinha, pensa comigo. Eu estou aqui no Brasil, tá? Sempre vivi de bico, sempre vivi fazendo tudo sozinha. Trabalho por hora, não tenho medo de trabalhar, então eu vou sem problemas, não tem questão disso, não é importante para mim um contrato de trabalho. Sim, gente, é importante. Às vezes, a gente não pensa fora da caixinha, tá? Agora, o Brasil é o seu país, certo? Então você vai e volta o quanto você quiser. Se você ficar sem emprego no Brasil, você não vai ser mandado embora do Brasil, porque esse é o seu país. Aqui na Itália você precisa dar garantias para o Estado. Por quê? Porque você é um estrangeiro que está aqui, tá? Você é um estrangeiro que está aqui e você tem que pagar todos os contributos, tá? Você tem que dar dinheiro para o Estado. Você tem que comprovar que você trabalha, que você estuda, que você está dando dinheiro para eles. Então, trabalhar por hora, trabalhar sem contrato, infelizmente não é opção para quem é estrangeiro, certo? Vera, eu estou aqui porque eu tenho família aqui, tá? Então eu não precisei nem de visto de trabalho, nem de visto de estudo. Eu também não, eu tô aqui por causa da minha mãe. Minha mãe veio pra cá e eu peguei, né, digamos assim, um visto por reconjuntimento familiar, que seria tipo, ela tá aqui, ela garante por mim e eu vim. Então eu comecei a estudar, comecei a trabalhar, comecei a construir a minha vida aqui na Itália, certo? Mas um dia eu vou querer que isso seja maior, eu vou querer ter a minha casa, eu vou querer tranquilamente alugar uma casa sem problemas, né? Eu vou querer realmente ser bem pagada porque eu estudei para isso. E se a Itália muitas vezes dificulta isso, talvez ir embora seja uma opção. Então agora, gente, vamos falar um pouquinho. Estou falando isso para desanimar vocês? Não. Estou falando isso porque é uma realidade, tá? Que as pessoas realmente vão embora. Como você, por exemplo, que agora está indo embora do Brasil porque você está insatisfeito. Aqui na Itália também acontece isso. Muita gente vai embora da Itália porque está insatisfeito. Então eu prefiro contar isso aqui para vocês antes. Mas Vera, como que eu resolvo isso? Eu tenho medo agora de ir para a Itália e simplesmente não me adaptar, não conseguir um emprego. O que que eu faço? Gente, se planeja bem. Tá? Se planeja bem e coloque isso aqui na cabeça de vocês também. Às vezes, quando a gente planeja, a gente faz um sonho tão lindo dentro da cabecinha da gente que a gente acaba não pensando no lado ruim das coisas. Mas não é nem lado ruim, sabe? São as pequenas dificuldades que a gente vai encontrar sim no meio do caminho. E às vezes, se a gente tá andando numa estradinha e tem um buraco que a gente cai, é melhor que alguém já tenha te avisado que, olha, quando você for fazer aquela estrada, saiba que ali no meio tem um buraquinho. Aí você passa do outro lado, você pula, tá? Então, esses aqui são avisos para você colocar isso aqui também no seu planejamento e pensar. Bom, os italianos também estão indo embora. Então, eu preciso saber a língua, tá? Porque, obviamente, se tem um italiano desesperado para encontrar emprego e ele fala muito bem a língua, eu também tenho que saber. E você tem... Desculpa, gente. E você tem que saber fluente? Não, você tem que saber a língua.
Não precisa falar sem sotaque, não precisa fantasiar que você não é brasileiro, não é isso. Mas você precisa sim saber a língua, certo? Vera, eu não estudei. Como eu faço? Não tem problema. Você tem que ser um bom profissional. Eu falei para vocês agora de estudo para fazer assim uma comparação no limite, no extremo das coisas. Mas quando eu falo de trabalho, eu falo qualquer tipo de trabalho, inclusive aqueles que não exigem um estudo, mas exigem eficiência. Se você está fazendo limpeza, por exemplo, que é um emprego que não exige, digamos assim, uma formação, você não precisa ir para a faculdade para fazer limpeza, mas você precisa ser um bom profissional. Certo? Então você precisa ser rápido, você precisa fazer bem o seu trabalho, você precisa saber sim dos produtos, porque você tem que saber que se você misturar aquele produto com aquele dá ruim. Então, gente, todo trabalho pode parecer simples, mas todo trabalho é complexo no seu próprio, digamos assim, círculo, né? No seu próprio pequenininho ali. Todo trabalho é importante e para fazer aquele trabalho você precisa saber do que você está falando e precisa saber o que você está fazendo. Então seja um bom profissional e quando você vem para Itália, se planeja muito bem. Então tenha assim, gente, a graninha para você alugar sua casinha, tenha os calções ali, tá? Pense, mas se eu ficar sem trabalho, eu tenho aquela graninha para me manter aquele período onde eu estou procurando outros trabalhos? Eu estou indo por contrato de trabalho. Como é esse contrato de trabalho? É de 3 meses? É de 2 anos? Como é esse contrato de trabalho? Essa empresa, ela tem um bom histórico de contratos? Tá? Por quê? Algumas empresas aqui na Itália já são famosas, não vou citar nomes, tá? Por dar emprego por 2 anos e depois simplesmente mandar as pessoas embora. E por que isso? Se eu te contrato, tá? Por 2 anos e depois eu renovo o seu contrato terá que ser automaticamente indeterminado. O que quer dizer isso? Que se você não me der um motivo certo, certeiro para eu te mandar embora, eu não posso te mandar embora, certo? E eu também pago muito mais taxa para o governo. Então o que eu faço? Prefiro mandar você embora, contratar uma pessoa que não seja experiente, pego ela, prefiro perder meu tempo para ensinar essa nova pessoa do que fazer um contrato indeterminado para você. Então, infelizmente, é graças a esse pensamento super errado que existe aqui na Itália que muita gente prefere ir embora. Porque eles veem em outros países uma possibilidade muito maior de ter uma vida mais tranquila. Eu não falo de rasgar dinheiro não, tá, gente? Eu falo realmente de ter uma vida tranquila, poder alugar uma casa tranquilamente, pagar taxas, mas pagar taxas assim, sabendo que eu estou usufruindo daquilo, sabe? Porque se você paga e nunca tem um retorno, isso faz mal pra você. Se você paga sempre, mas toda vez que você pega o seu carrinho pra dar um rolê, você encontra buracos no meio da estrada, você fala, nossa, esse estado não me valoriza, eu pago tantas taxas. E aqui na Itália a gente paga realmente muito imposto. Então o pessoal acaba indo embora por causa disso. Esse vídeo não é para desanimar vocês, mas eu queria responder essa coisinha aqui porque algumas pessoas me perguntaram lá no Insta. Elas falaram, Vera, eu fiquei sabendo que muita gente vai embora e tenho muitos amigos brasileiros que foram para a Itália e que simplesmente vazaram daí. Por que isso? A Itália é tão linda, não entendo como. E é isso, gente, é mais ou menos por causa disso, por causa da excessiva necessidade dessa burocracia grande, tá? Mas é uma burocracia errada, tá? É uma burocracia errada porque ela não favorece o trabalhador, não favorece quem está contratando você, porque essa pessoa também que te contrata, ela faz esses paranauê louco aqui, porque senão ela vai falir, gente, sério, porque você paga tanto imposto para ter um negócio só seu, que quando você tá dando a oportunidade para alguém trabalhar com você, o Estado te pede mais grana, então o povo acaba indo embora. Então esse vídeo não é para desanimar você, é simplesmente para avisar você aí que tem um buraco aqui no meio do caminho, tá? Mas é muito simples resolver isso, se organizar muito bem, colocar aí na sua listinha de coisas, tá? Para fazer na Itália,
um pequeno asterisco dizendo: olha, guarde um dinheirinho a mais, cuide direitinho disso, fica esperto naquilo, exija um bom contrato de trabalho e venha para a Itália e seja feliz, mas venha para ficar, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse aqui é um vídeo realmente para abrir meu coração para vocês. Vocês me perguntaram isso lá no Insta e eu queria responder com toda a sinceridade do mundo. Se você vive aqui na Itália e na sua cidade, ou você tem simplesmente uma visão diferente da Itália, comenta aqui embaixo, tá? Eu falo isso pra vocês porque eu vivo aqui já há 7 anos, tá? Então, né, eu falo 6, mas já são 7 anos. Então eu vivi bem essa realidade, eu sei bem como que é. Mas como eu disse pra vocês, cada pessoa percebe uma coisa em um modo, tá? Mas uma coisa é certa, essa aqui é uma realidade, muita gente vai embora, é um país lindo, mas não é impossível, gente. Se eu vivo aqui há 7 anos, quer dizer que dá pra ficar, né? Mas então é isso, pessoal, vamos organizar tudo bem direitinho, vamos vir pra ficar, certo? Organiza tudo muito bem. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. E comenta aqui embaixo o que você pensa disso e se você vai tomar cuidado pra vir, tá? Eu fico muito tensa quando eu aviso pra vocês alguma coisa tipo ruim. Eu fico, meu Deus do céu, que nervoso. Ai, que ânsia. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau!